Deus revela milagres transformadores em sua situação financeira através da aliança sagrada. Elias, o profeta de Yahweh, havia viajado por muitas regiões de Israel, conduzindo a palavra de Deus durante o reinado sombrio de Acabe, por volta de 870 a.C. A terra estava assolada pela seca, e a escassez de alimentos levava o povo ao desespero, fazendo sua fé vacilar. Ele, porém, era um homem de Deus, disposto a seguir as instruções divinas, mesmo em meio à falta. Sua jornada o levou a Sarepta, na terra de Sidom, local onde a desolação parecia não ter fim. Ao se aproximar da cidade, a atmosfera pesada não era tão somente a falta de chuva, mas a falta de esperança estampada em cada rosto. O lamento dos cidadãos ecoava nas ruas como uma sinfonia trágica de incerteza e desespero. Em meio à multidão, Elias avistou uma mulher viúva que recolhia gravetos num canto da cidade. O seu olhar profundo e cansado denunciava uma vida cheia de dor. Ela não apenas procurava lenha, mas sim uma saída para sua situação desesperadora. Elias, obedecendo ao chamado do Senhor, aproximou-se dela e pediu: "Dá-me um pouco de água e um pedaço de pão." As palavras, simples e diretas, provocaram um tremor no coração da viúva. Ela parou e olhou para Elias, como se as palavras o tivessem ferido. Com a voz embragada, ela confessou sua realidade devastadora. "Senhor, jurei pelo Senhor, o seu Deus, que nenhum bolo tenho, senão apenas um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E agora estou a colher 2 gravetos para preparar para mim e para meu filho, para que comamos e morramos." Diante da necessidade angustiante, as palavras de Elias ressoaram com uma firmeza sobrenatural. "Não temas, vai, faze como disseste, mas faz primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: não se esgotará a farinha na panela, nem a botija de azeite se esgotará, até o dia em que o Senhor der chuva sobre a face da terra." Estas eram promessas que pareciam surrealistas, mas a viúva hesitou. O que tinha a perder? O dilema entre a confiança nas palavras de um homem de Deus e sua amarga realidade fez sua alma lutar. Antes de continuarmos com este incrível relato bíblico, quero ter certeza de que você não perca nenhuma dessas histórias poderosas das Escrituras. Clique no ícone do sino e selecione todas as notificações. Essas narrativas bíblicas transformaram incontáveis vidas ao longo da história. Se a palavra de Deus através desta história está te abençoando, por favor curta e compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre a fidelidade de Deus hoje. Me conte nos comentários qual história bíblica mais impactou sua jornada de fé. Agora vamos continuar com o que o Senhor fez em seguida. Confiando na voz do profeta, a viúva obedeceu. Preparou a refeição para Elias e em seguida fez um pouco para si e seu filho. O milagre aconteceu. A farinha não se esgotou e a botija de azeite não parou de fluir. Durante a seca, ela teve o suficiente para alimentar não apenas a si mesma, mas também criou um espaço para esperança e fé em sua casa. À medida que os dias passavam, a fama do milagre ressoava em Sarepta. Muitos começaram a se reunir ao redor da casa da viúva, que agora não se sentia mais sozinha na sua luta. Elias se tornara um símbolo de esperança. Mas a preocupação de como a escassez se desenrolaria ao final permanecia como uma sombra na mente da viúva. O que Deus planejara para quando a chuva finalmente voltasse? O que mais ele revelaria em meio à escassez e incerteza? A história da viúva de Sarepta ecoa o chamado divino para confiar, mesmo quando o amanhã parece incerto. A vida na casa da viúva de Sarepta começou a mudar de modo admirável. Mas o eco das necessidades ainda pulsava em seu coração. A memória da escassez a acompanhava, e embora a farinha e o azeite não se esgotassem, a sombra da dúvida espreitava por entre as paredes de seu lar. Afinal, a palavra de Deus através de Elias havia proporcionado um alívio temporário. Mas como continuar confiando quando a terra ainda permanecia seca e a esperança parecia tão frágil? Certa manhã, enquanto a luz do dia se espraiava suavemente sobre Sarepta, a viúva percebeu que a aproximação de um grupo de pessoas a intrigava. Eram vizinhos que vinham em busca de alimento, atraídos pela fala popular sobre os prodígios que se desencadeavam naquela pequena casa. Uma ansiedade mútua pairava no ar,
um indizível desejo de acolhimento, mas também uma luta para se abrir a estranhos. A viúva decidiu se reunir com Elias e ponderou sobre a verdadeira significância da bênção que estavam vivendo. Profeta de Yahweh, exclamou ela, devemos partilhar dessa abundância? E se o que temos não for suficiente? Se houver muita boca para alimentar e não o bastante de alimento a nos sustentar? Elias, discernindo a agitação no coração da mulher, respondeu com sabedoria: as bênçãos de Deus se multiplicam com o ato de dar. A generosidade é o solo onde a fé prospera. Não te preocupes, se houver um ato verdadeiro de amor. O que tens será suficiente. Tomada por uma nova resolução, a viúva reuniu seus vizinhos e os convidou para uma refeição. Nela, contemplaram as bênçãos de Deus que se manifestavam sobre suas vidas, e a conversa logo se transformou em louvor e adoração. Palavras de gratidão subiam aos céus, enquanto a alegria dançava entre eles. Entretanto, a alegria era feita sombra pela inquietação de um novo desafio. Após alguns dias de paz, o filho da viúva adoeceu gravemente. A angústia tomou conta dela como um véu escuro, e a desesperança ameaçou se infiltrar em seu espírito. Senhor, por que permitiste que isso acontecesse? Estou a clamar por uma intervenção. Será que a tua fidelidade não é suficiente para me salvar? Implorava ela, sem se importar se seu lamento atingia os céus. Elias, percebendo a situação, foi até o quarto onde o menino jaz. Sentindo o peso da tristeza, elevou suas mãos aos céus e clamou por vida. Ó Senhor, Deus de Israel, faze cessar a dor desta mãe e devolve a vida a este menino. Assim, pela fé que pulsava em seu coração, ele se deitou sobre a criança, orando fervorosamente. Em um momento que parecia eterno, uma resposta se fez ouvir, e o que antes estava sem vida, agora experimentou a força do Criador. O menino se levantou, e o alvoroço de alegria ecoou pela casa. A viúva, tomada de gratidão, reconheceu que o Senhor era sua verdadeira provisão. Agora sei que a palavra do Senhor em tua boca é a verdade, declarou ela, vendo o milagre se desdobrar diante de seus olhos. Contudo, uma questão pairava. O que mais Deus tem reservado para nós através desses acontecimentos? Enquanto o sol se punha em Sarepta, uma nova revelação estava para emergir, uma nova fase da lição de fé que ainda precisava ser aprendida. Como cada milagre não era apenas um capítulo, mas uma parte de um plano divino maior, a história não terminara ali. O céu se abrira para algo mais grandioso, uma aliança que se estenderia muito além de suas expectativas. A viúva de Sarepta contemplava a cena que se desenrolava à sua frente. O menino, agora vivo e cheio de vigor, corria ao redor da casa, seus risos se misturando às palavras de júbilo que saíam de seus lábios. Se antes a casa era um espaço marcado pela tristeza, agora ressoava com a vida e a esperança, como se o próprio ar estivesse impregnado de adoração. Porém, nas profundezas de seu ser, a viúva sabia que a provisão do Senhor não consistia apenas na multiplicação dos pães ou na ressurreição de seu filho. Havia algo mais profundo que estava sendo revelado. As promessas de Deus ecoavam em seu coração, e as palavras de Elias ainda reverberavam. O que tens será suficiente. Tinha ela compreendido por completo essa verdade. À medida que os dias seguintes passavam, o temor ainda pairava sobre sua vida. Ela viu muitas famílias na vila ainda lutando contra a fome, e uma nova inquietação tomou conta dela. É essa a extensão da bênção? Ela se perguntava. Deus não está apenas nos abençoando, mas também nos chamando para uma missão maior. Certa manhã, enquanto o dia despertava lentamente, a viúva decidiu que precisava consultar Elias novamente. Com o coração pesado e ansioso, dirigiu-se até ele, que estava em profunda reflexão ao pé de uma oliveira. Ao se aproximar, sentiu uma mistura de reverência e necessidade. Profeta de Yahweh, disse ela, o Senhor fez um milagre em meu lar e reviveu meu filho. Mas e quanto a todos os outros que sofrem? Existe um propósito maior em tudo isso. Elias olhou profundamente nos olhos da viúva, percebendo sua ansiedade. O Senhor não apenas te trouxe vida, mas também um chamado. A bênção que recebestes é para ser partilhada. Não deves guardar para ti, mas ser um instrumento de restauração na vida de outros. Deus está te preparando para algo grandioso. A viúva sentiu um arrepio de emoção.
Era verdade que o Senhor tinha colocado em seu caminho a oportunidade de ajudar outros. E se falharmos? E se não conseguirmos suprir as necessidades deles da mesma forma que o Senhor fez comigo? Sua voz tremia ao citar suas inseguranças. Confia na palavra do Senhor, Elias a encorajou. Assim como ele multiplicou a farinha e o azeite, ele também multiplicará o amor e a compaixão dentro de ti. O que parece ser insuficiente nas suas mãos, ao ser entregado a Deus, se tornará um manancial de bênçãos. Movida por uma nova esperança, a viúva decidiu que começaria sua jornada com um simples ato, dando de sua abundância aos vizinhos em necessidade. A partir daquele dia, ela começou a preparar refeições, convidando a todos para partilhar da provisão divina. Com cada refeição servida, ela oferecia também a promessa de esperança que Deus tinha colocado em seu coração. Assim, as pessoas começaram a se reunir em sua casa, não apenas para comer, mas para testemunhar os maravilhosos feitos de Deus. As histórias da provisão se espalharam, e a própria viúva tornou-se uma mensageira do amor de Deus. Em cada refeição, ela falava sobre a bondade de Yahweh e como ele podia transformar vidas. Contudo, bem no fundo, a tensão espiritual ainda se agitava. Ao mesmo tempo em que as pessoas vinham, outros olhares afiados e ciumentos se formavam, especialmente entre aqueles que se julgavam mais importantes na cidade. Estava surgindo um descontentamento que poderia ameaçar a nova missão da viúva e Elias. E a sombra da apostasia, com seus cultos ao Baal, começava a se intensificar por toda a região. Em meio às bênçãos e desafios, a viúva se perguntava: como o Senhor irá guiar este caminho, e o que mais ele tem preparado através de nossas ações? E assim, enquanto o céu se escurecia com nuvens que anunciavam a tempestade, ela sentiu que uma nova revelação estava prestes a desabrochar, uma que tocaria todo o povo de Israel. Seria um momento de grande escolha entre seguir ao Senhor ou sucumbir à idolatria. Os ventos sopravam fortes e o futuro estava incerto, mas o coração da viúva ardia com a certeza da promessa de Deus. Uma nova fase estava prestes a começar, onde a fé se encontraria com a necessidade e o desespero com a esperança. Ela sabia que a história ainda não havia terminado e que o plano soberano de Deus estava prestes a se revelar de forma grandiosa. O tempo passou velozmente e a viúva de Sarepta continuou a servir as famílias em necessidade. Sua bondade era como a luz de um candeeiro que iluminava os cantos mais escuros da cidade. Porém, a sombra da idolatria e o ressentimento tornavam-se cada vez mais evidentes. As famílias que antes lutavam lado a lado com ela agora estrelavam discussões acaloradas sobre os cultos a Baal, trazendo a divisão para as ruas que antes eram unidas pela esperança. Certa manhã, enquanto a viúva preparava o pão para mais um dia de partilha, uma visita inesperada a trouxe de volta à realidade do que estava em jogo. O filho, cheio de vivacidade, entrou na cozinha com os olhos brilhando, mas seu semblante carregava uma preocupação. Mãe, começou, ouvi alguns homens conversando sobre a sua casa. Eles dizem que você está trazendo a ira dos deuses sobre o povo por sua associação com o profeta Elias. Estão começando a criar tensões. Um frio na espinha percorreu a viúva ao ouvir isso, e ela se lembrou das palavras de Elias, de que ela deveria ser um instrumento de restauração. Com um coração palpitante, decidiu mais uma vez ir ao encontro do profeta. Ao encontrar Elias, que orava fervorosamente, a ansiedade tomou conta de seu ser. Profeta, o que devemos fazer diante dessa turbulência? Os que adoram a Baal estão se levantando contra nós. Elias ergueu os olhos, e seu olhar estava cheio de compaixão e determinação. A batalha que se aproxima não é contra carne e sangue, mas contra os princípios e potestades que dominam a escuridão. O Senhor sempre se levanta em favor de seu povo. É hora de demonstrares que tua fé é mais forte que a idolatria. A tese dessa provação será o que o Senhor revelará em poder. As palavras do profeta penetraram o coração da viúva como uma espada afiada. Seu chamado para ser um agente de transformação estava em jogo, não apenas em sua vida, mas também nos correntes das vidas ao seu redor. Ela decidiu organizar uma reunião em sua casa, mas não para discutir coisas e apartar. Ao contrário, era para a unidade, a adoração ao Senhor e um ato de fé. Seria um convite para todos os fiéis da cidade. Ao entardecer,
uma multidão se reuniu, e a viúva com voz firme proclamou: Irmãos, olhem para as bênçãos que o Senhor derramou sobre nós. Não deixemos que os ventos de dúvida nos desviem. Bem-aventurados somos, pois em meio à fome e ao desespero, o nosso Deus não nos abandonou. Ele nos chama para partilharmos do seu amor e da sua providência. Através das paredes de sua casa, a música e as orações começaram a se espalhar, ganhando força como uma corrente poderosa. Cada oração era um clamor de corações sedentos, uma declaração de fé em um Deus que não abandona suas promessas. Enquanto isso, nos cantos menos iluminados da cidade, os adoradores de Baal observavam com crescente inquietação. Mas então, algo extraordinário aconteceu. Enquanto a viúva orava, um vento forte soprou pela janela aberta, trazendo consigo uma nuvem de poeira que rodopiava ao redor dela. A reunião se silenciou e todos viram um brilho luminoso descendo sobre a casa, como se o próprio céu estivesse se inclinando para ouvir. A presença de Yahweh era palpável e os corações começaram a se unir em uma coro de louvor e adoração fervorosa. Escutem! Exclamou Elias, interrompendo a atmosfera vibrante. Yahweh está aqui. Ele ouviu nossas orações. Ele nos está chamando para uma nova aliança. Preparem-se, pois haverá sinais e maravilhas, e aqueles que mantiverem sua fé na verdadeira adoração ver-se-ão como testemunhas do poder do Senhor. Quando a noite se aproximou e a reunião terminou, a viúva sentiu um profundo alívio na alma. A divisão parecia ter diminuído, as dúvidas foram momentaneamente silenciadas. No entanto, mesmo com o sentimento de vitória em seus corações, uma sombra se manteve pairando. Sabia que o confronto com os que adoravam a Baal ainda estava por vir, e a batalha espiritual estava longe de terminar. Mas uma nova chama de esperança havia sido acesa em seu coração, revelando o plano soberano de Deus. A aliança que o Senhor está formando não é apenas sobre nós, mas para o plano maior de restauração de Israel. O que acontecerá a seguir será uma demonstração clara da diferença entre os servos do Altíssimo e os ídolos que não falam. E assim, sobre a luz da lua, a viúva de Sarepta e o profeta Elias se prepararam para o que estava por vir. A interseção entre a fé e a opressão estava prestes a revelar-se em um confronto monumental entre luz e trevas, onde as verdades de Deus se mostrariam de maneira deslumbrante. A batalha por sua nação começava, e a viúva já não era apenas uma mulher em dor, mas uma força de mudança, tendo assim um papel vital no desenrolar da história de Deus. A manhã seguinte chegou com o céu ainda envolto em um manto de nuvens, refletindo a agitação que permeava o coração da viúva de Sarepta. Ela levantou-se cedo, percebendo que o dia reservado para a batalha espiritual se aproximava rapidamente. Na quietude da manhã, enquanto os primeiros raios de sol começavam a iluminar a terra, ela se lembrou das promessas de Deus que recebera na noite anterior. A presença do Senhor ainda pairava em sua mente, um lembrete de que ela não estava sozinha. Reunindo coragem, a viúva decidiu que dedicaria aquele dia à oração e ao jejum. Enquanto preparava o pão, cada movimento era uma oração silenciosa. Com cada cravo de farinha moída e gota de óleo, ela invocava o nome de Yahweh, pedindo por proteção e orientação. Seu filho, observando a determinação materna, aproximou-se com um ar de preocupação. Mãe, estão chegando notícias de que um grupo de adoradores de Baal está planejando um ato de agressão. Eles não aceitarão sua aliança com o profeta, ele disse. Meu filho, respondeu a viúva, com uma paz que vinha do profundo de sua alma. A verdadeira luta não é contra eles, mas contra os poderes que manipulam seus corações. Lembra-te das palavras de Elias. O Senhor sempre se levanta em favor do seu povo. Consciente de que a fé que carregavam deveria ir além do temor, ela convocou novamente o povo para se reunir em sua casa àquele entardecer. Ali, eles não apenas adorariam, mas proclamariam a grandeza de Yahweh sobre as dificuldades que enfrentavam. No entanto, no fundo de seu ser, uma pergunta ressoava. Como seria o desfecho desta batalha que se aproximava? Enquanto as horas se arrastavam, as vozes do povo ecoavam na cidade. Aqueles que eram fiéis a Baal aumentavam suas ameaças, e a veracidade de suas crenças tornava-se um alvo evidente para os que acreditavam no Deus de Israel. O clima de tensão estava crescendo, e a viúva sabia que a força espiritual que seria necessária não viria apenas das orações, mas de um ato de fé
que demonstrasse a superioridade de Yahweh sobre todos os ídolos. À medida que escurecia, os corações começaram a se reunir em sua casa. Os rostos eram de determinação e temor ao mesmo tempo, e a viúva esboçou um sorriso encorajador. Aqui estamos, irmãos. Não somos meros sobreviventes nesta terra de seca e fome. Somos filhos e filhas do Deus Altíssimo. Hoje, Ele nos mostrará que não se pode servir a dois senhores. Somente Ele pode abrir os céus e trazer chuva. A fervorosa adoração começava a se erguer como uma onda, levando consigo cada preocupação e temor. A presença de Deus se tornou intensa durante a reunião, e uma expectativa palpável enchia o espaço. Então, como um sinal do novo pacto, Elias levantou suas mãos, clamando em alta voz: que o Deus que responde com fogo seja reconhecido entre nós. Enquanto as chamas de adoração subiam, à medida que os homens e mulheres se uniam em clamor, uma sombra de dúvida ainda persistia na mente da viúva. Os adversários se opunham com fúria, e seu coração estava ciente de que um teste de fé estava prestes a acontecer. Que milagre o Senhor revelaria! Nesse momento de vulnerabilidade, ela se lembrou da passagem em 1 Reis 18:21. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal, segui-o. Uma determinação inabalável tomou conta de sua alma. Se o Senhor estivesse com ela, não haveria mais dúvidas. A noite avançava, e em algum lugar nas sombras, os adoradores de Baal se preparavam para confrontar os que buscavam a verdade. A viúva sabia que Deus estava prestes a fazer algo novo. A grande batalha estava se formando, e a linha de separação entre a luz e a escuridão estava prestes a ser visivelmente traçada. O que viria a seguir era o cumprimento das promessas de Deus, em um ato que mudaria o curso da história. Com o coração pulsando de esperança e expectativa, a viúva levantou a voz novamente, agora para o Senhor. Ó grandioso Deus, aceitemos a tua vontade, que nesta seção da história a tua verdade prevaleça, que os povos do mundo vejam que tu és o único Deus verdadeiro. Assim, enquanto as vozes clamavam, um pressentimento de que Deus estava prestes a agir emergiu no ar. Porém, nas sombras, planos malignos se tramavam, e o confronto divino se aproximava de maneira iminente. A vitória de Yahweh estava prestes a ser revelada, e o futuro de Israel dependeria disso. A aliança que ele havia feito não era apenas sobre restaurar uma mulher ou uma cidade, mas sobre salvar uma nação inteira da escravidão espiritual. A batalha estava apenas começando. A noite se adensava sobre um manto de estrelas, mas a escuridão que envolvia a cidade de Sarepta não era apenas da falta de luz. O medo e a incerteza pairavam sobre o povo como uma névoa sufocante. No interior da casa da viúva, a atmosfera se enchia de fervor e expectativa, enquanto o clamor se intensificava. Cada voz unida em adoração parecia rasgar o céu, como se por um momento os limites do natural fossem desafiados. Elias, sentindo a unção sobre si, começou a profetizar. Assim diz o Senhor: amanhã trarei chuva sobre esta terra. O ciclo de seca não mais dominará, e a abundância retornará aos corações aflitos. Suas palavras ecoaram com poder, e a viúva viu seus olhos brilharem como se refletissem a luz do céu. Porém, as promessas do profeta estavam longe de ser aceitas por todos. Do lado de fora, os adoradores de Baal se reuniram em um conselho obscuro, tramando um plano maligno. Esta mulher não pode desafiar nossas crenças sem resposta, um dos líderes gritou. Se o Senhor de Elias é verdadeiro, que ele mostre sua força. Senão, que a justiceira da viúva pague o preço por seu pecado. As murmurações se tornaram gritos, e o ódio crescia em seus corações, levando-os à ação. Enquanto a noite se tornava densa, a viúva sentiu uma onda de medo atravessar seu coração. Mas em meio ao temor, a determinação emergiu. Senhor, se somos teus filhos e filhas, não podemos nos render aos ídolos que não têm vida. Ela murmurou, suas mãos levantadas ao céu, em um gesto de entrega. Ao amanhecer, o cenário mudou drasticamente. Nuvens carregadas começaram a se formar, mas não eram apenas nuvens de chuva. Elas carregavam consigo o peso de uma batalha espiritual. A viúva convocou o povo mais uma vez.
seus olhos transbordando de fé. Irmãos, a hora chegou. Façamos com que nossas vozes se tornem um só clamor, que nossos corações sejam um altar ao Senhor. Agora a expectativa era palpável. O cheiro da terra úmida, a eletricidade no ar, tudo parecia um prenúncio do que estava por vir. Elias dirigiu-se ao povo, a expressão firme no rosto. Hoje não será apenas uma prova de força, mas um decreto do Deus que tanto amamos. Que os que se desviaram de sua aliança testemunhem seu poder. Levantando um altar, ele pediu a todos que trouxessem do que tinham, lenha, pedras e sacrifícios. O altar logo se ergueu, uma imponente estrutura que desafiava os deuses de Baal. Agora clamaremos, ordenou Elias, mas faremos um chamado e não a força de nosso próprio entendimento. Clamaremos pela intervenção do único Deus verdadeiro. Enquanto a fé no ar aumentava, os adoradores de Baal se reuniam também, furiosos, prontos para demonstrar seu poder. O sol se ergueu a pino e o calor era intenso, como se a própria criação esperasse a manifestação do sobrenatural. Uma forte tensão se estabeleceu entre os dois grupos. Os adoradores de Baal começaram seu ritual, dançando e clamando por resposta, mas tudo o que recebiam era o eco de suas próprias vozes. O tempo passava e, frustrados, amaldiçoavam seus ídolos e imploravam por um sinal. Então veio o momento em que Elias, cheio do Espírito, colocou-se em pé. Sua autoridade falava mais alto que toda a incredulidade ao redor. Agora é o nosso turno, Senhor. Manifesta teu poder. A viúva, com o coletivo de vozes unidas, clamou: Ó Deus de Israel, prova que és o Deus que ouve e responde. Descende com fogo e consome este altar. Ao clamor, uma mudança inédita começou a inquietar os corações ali reunidos, indistintamente. No alto, um relâmpago irrompeu e o céu retumbou. O povo se calou, e o que se seguiu foi a resposta clamorosa de Deus, não somente nos céus, mas na terra. O verdadeiro desafio estava aceito, e a separação entre o sagrado e o profano estava prestes a ser desenhada com fogo. Os rostos da viúva e do povo se iluminaram de esperança, um presságio das coisas grandiosas que estavam por vir. Entretanto, em algum lugar nas sombras, os que adoravam Baal traçavam agora planos mais sinistros, certos de que não se deixariam vencer facilmente. Assim, enquanto o exato momento do fogo divino se aproximava, um novo mistério começava a se desenrolar. O que será que Deus revelará em meio a essa grande batalha? Qual o propósito que ainda permanecerá oculto diante dos olhos do povo? As nuvens se aglomeravam no céu, pesadas e escuras, como um prenúncio da grande tempestade que se aproximava. O clamor do povo ecoava, e a expectativa pairava no ar, como um fio delicado prestes a ser rompido. Elias, com seu rosto iluminado pela certeza divina, dirigia-se ao altar preparado, onde as chamas virginavam em um ato de devoção e entrega. Senhor dos exércitos, exclamou Elias com voz ressonante, que a terra saiba que tu és o Senhor, que o coração de cada homem e mulher aqui seja transformado, pois assim como em 1 Reis 18:24, nós clamamos e a resposta vem de ti. Ele levantou suas mãos para os céus e, como que em resposta ao seu chamado, o relâmpago desceu, iluminando o ambiente com uma luz que não era apenas física, mas repleta de poder espiritual. O povo sentiu a presença de Deus e um murmúrio de fé começou a se espalhar. A viúva, ao sentir a energia espiritual ao seu redor, lembrou-se da promessa que Elias havia compartilhado. O Senhor não desampara os que nele confiam, mesmo em meio ao desespero, ele provê. Enquanto isso, os adoradores de Baal, tomados pelo desespero e pela raiva, intensificaram sua dança frenética, buscando um sinal que não viria. Onde está o nosso Deus? Gritavam, sua voz carregada de uma incredulidade angustiante. Mas nos céus, uma resposta se formava. O Senhor estava prestes a revelar a sua glória. Elias, percebendo que o tempo de Deus estava próximo, declarou: Agora, povo de Israel, escutem, preparem-se, pois a manifestação do Deus verdadeiro se dará em um só clamor.
O que vocês precisam é crer. Se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, verão os montes se moverem. Com essas palavras, ele se dirigiu ao altar, que agora ardia em antecipação. Escute, ó Senhor, e responda-me, para que este povo saiba que Tu és o Senhor, e que Tu voltaste o coração deles de novo. E assim, como um clamor profundo saindo de suas entranhas, Elias pediu a Deus que o fogo descesse. E então, como um rugido de trovão, o céu se abriu. Uma chama de fogo consumidora desceu sobre o altar, devorando o sacrifício, a lenha e até as pedras. A própria água ao redor não pôde resistir à intensidade do poder divino. O povo, atônito, caiu com o rosto em terra, gritando: "Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus." Neste momento de suprema entrega e transformação espiritual, a viúva viu que Deus estava presente em sua situação, não apenas como um provedor, mas como um redentor. As lágrimas caíam de seu rosto, não de tristeza, mas de alegria exuberante. Ela se lembrou de que sua vida fora marcada pelo sofrimento, mas agora, através de Elias e com a intervenção sobrenatural de Deus, um novo capítulo se abria. Porém, mesmo enquanto o povo exaltava o nome do Senhor, os adoradores de Baal, humilhados, começaram a se retirar em silêncio, amaldiçoando o seu destino e as esperanças despedaçadas. Eles se reuniram em um lugar secreto, conspirações surgiram entre os sussurros, havia um plano a ser feito. "Não terminamos aqui", disse o líder. "A raiva e o poder de Baal não estão extintos. Esta não será a última batalha." Enquanto isso, Elias, agora purificado pelo fogo do céu, se voltava para a multidão. "Reúnam-se e preparem-se, pois a chuva vem. A promessa de Deus se cumpre, e com isso a abundância retornará, assim como ele prometeu." Ele olhou firmemente para a viúva, e em seu coração uma certeza indescritível pulsava. Deus ainda tinha planos maiores para ela. À medida que as nuvens escuras começavam a derramar lágrimas de bênção sobre a terra ressequida, um novo mistério ressoou no coração da viúva. O que Deus estará fazendo agora? Ele não apenas respondeu ao nosso clamor. Há algo maior em jogo. O que mais ele revelará por meio dessa aliança sagrada? O céu parecia fazer ecoar essa palavra de expectativa, e o povo de Israel estava prestes a testemunhar ainda mais do poder transformador do Senhor. A chuva começava a cair suavemente, como um suave sussurro de bênçãos que tocava a terra árida. A atmosfera estava carregada de expectativa, enquanto o povo, ainda em reverência, se levantava lentamente, seus olhos fixos no céu. O clamor de "Só o Senhor é Deus" ecoava em seus corações, e um novo cântico de confiança se formava, refletindo a entrega e a gratidão. Elias sentia a presença de Deus ao seu redor. Ele que havia enfrentado os profetas de Baal e agora contemplava a manifestação da fidelidade divina, estava ciente de que novos desafios estavam por vir, pois a vitória traz consigo uma luta renovada. "A chuva é um sinal", ele sussurrou para si mesmo, "mas o que mais há para se cumprir?" A multidão, agora mais serena, começou a se dissipar. A viúva olhava para o céu, as gotas de chuva misturadas às suas lágrimas de alegria. "Ó Senhor", ela murmurou, "tua mão é poderosa e eu não sou digna, mas em ti confio. O que mais me revelarás?" Enquanto todos estavam absortos no momento de celebração, os remanescentes adoradores de Baal se reuniam em um local oculto, longe do olhar esperançoso do povo. O líder, repleto de raiva e determinação, proclamou: "Não nos deixaremos abater por uma derrota. O Senhor pode ter nos humilhado hoje, mas nossa devoção não irá falhar. Devemos encontrar uma maneira de reverter essa situação. São apenas nuvens de chuva, sua passagem é temporária." Dentro deste ambiente de frustração, um jovem do grupo levantou a voz: "Mas e se houver uma forma de fazer o Senhor se afastar de nós? E se pudermos desviar a atenção dele, fazendo com que este povo retorne a seus caminhos antigos de idolatria?" A ideia começou a circular, e sussurros de um novo plano surgiram. Enquanto isso, Elias afastou-se da multidão, percebendo que não poderia baixar a guarda. Intrigado pela natureza do que estava por vir, ele se retirou para a solidão de um monte nos arredores. Em um momento de entrega, ele se lançou em oração. "Senhor, mostra-me tua vontade.
pois o bispo das trevas trama na calada da noite. O que o Senhor deseja que eu faça? Sentado em um local elevado, Elias começou a ouvir novamente as palavras que já havia recebido. Levanta-te e vai além do que os olhos podem ver, pois os teus planos ultrapassam a compreensão humana. O vento, que agora soprava com força, parecia trazer um sussurro divino. As palavras ecoavam em sua alma. A tempestade que se aproxima não é apenas de chuva, mas de mudança. Eu estou preparando o coração do povo para um novo êxito, em um caminho que eles não esperam. Com a certeza crescente de que Deus estava prestes a revelar mais, Elias desceu da montanha. Com a chuva caindo em torrentes, um desejo ardente por parte do povo emergiu, uma busca sincera por Deus e por sua orientação. Elias, notando a mudança nos olhares do povo, decidiu guiá-los. "Levanta-se, povo de Deus", gritou. "Preparem-se para o que virá. A chuva é a bênção, mas o Senhor deseja fazer ainda mais. Ele quer não apenas restaurar a terra, mas trazer transformação a cada lar aqui presente." E assim, a multidão começou a se reunir novamente, animada por um novo fervor. O céu tempestuoso tornara-se o prenúncio não só de gotas d'água, mas de milagres que estavam por vir. À medida que Elias proferia as palavras de exortação, algo profundo aconteceu na alma da viúva. Ele não apenas provê em tempo de seca, mas o que é este plano misterioso que ainda se desenrola? O que mais Deus fará em minha vida e na de meu povo nesta aliança sagrada? E neste momento de clamor e expectativa, um novo mistério se levantou sobre a terra. As nuvens escuras se afastaram, dando lugar a um vislumbre de luz, como se o próprio céu estivesse aguardando para revelar o propósito soberano de Deus. Que planos seriam esses? O povo de Israel estava prestes a descobrir que a fidelidade de Deus sempre conduz ao extraordinário. Elias, agora renovado pelo poder da oração, sentia uma compaixão ardente por seu povo. Ele se deu conta de que a chuva que caía não era apenas um milagre em si mesma, mas um símbolo de bênçãos que estavam prestes a se derramar sobre a vida de cada um deles. Com a ansiedade latente de um líder ungido por Deus, ele convocou todos a se reunirem novamente em torno do altar. Ó povo de Israel, escutai! O Senhor nos trouxe bênçãos em meio à desolação, mas acima de tudo, Ele deseja restaurar o que foi perdido. Deus está fazendo nova todas as coisas, e aqueles que depositarem sua fé nele não conhecerão falta. Elias falou com uma autoridade que ecoava como um trovão, e o povo, tocado por suas palavras, começou a se reunir em torno dele. Enquanto a multidão se aproximava, uma sombra inquietante pairava sobre os adoradores de Baal, que maquinavam sombriamente. O jovem do grupo que sugerira desviar a atenção de Deus ainda fervia de ânimo. Nós precisamos de um plano, e este povo desprezará sua aliança com o Senhor se tivermos um novo ídolo para adorá-los. As palavras perigosas encontraram eco entre os remanescentes de Baal, uma horda de corações endurecidos decididas a lutar contra o Deus de Israel. Naquele momento, a viúva que havia testemunhado a mão de Deus em sua vida aproximou-se de Elias. Profeta, que diremos a Deus agora? Ele já nos mostrou sua glória, e ainda assim há aqueles que duvidam. O que mais precisamos fazer? O desespero em sua voz refletia a necessidade urgente do povo por um novo ato de fé. Elias, absorvendo a angústia e a ansiedade de sua amada nação, se voltou para o Senhor com fervor. Ó Senhor dos exércitos, escuta a nossa súplica. Que a tua soberania seja tão palpável a cada um de nós que mesmo os corações mais endurecidos se voltem a ti. Mostra-te e verdadeiramente saberão que tu és Deus. Assim, enquanto o povo se unia em oração fervorosa, uma nuvem espessa começou a se formar acima deles. E não era apenas a tempestade que prometia continuidade à chuva. Era a presença do Senhor que se manifestava em meio ao clamor do povo. A tensão crescia e a atmosfera tornava-se carregada de uma expectativa sobrenatural. Então, eis que um som como de trombetas ecoou do céu, e uma luz desceu, iluminando o altar onde Elias estava. Eu sou o Senhor, e não desampararei os que confiam em mim. A voz era como o rugido de um leão, penetrando a alma de cada homem e mulher ali presente.
Os adoradores de Baal, apavorados, tiveram seus corações faltando ao ver a poderosa manifestação de Deus. O jovem que havia sugerido enganar o Senhor sentiu pela primeira vez o peso de sua rebelião. O que faremos agora? Sussurrou, já arrependido. Nesse momento, a viúva, embora tomada pela emoção, ergueu a voz. Então, todos nós devemos fazer um compromisso. Que nossa aliança com o Senhor se renove e que nossas finanças e bens sejam entregues a Ele. Somente assim seremos restaurados. E assim, sob a intensa presença de Deus, a multidão se uniu em um clamor profundo, decidindo consagrar suas possessões e seus corações a Ele. O espírito da idolatria começou a se dissolver e um novo fervor por adoração pura emergiu. Enquanto Elias orava por bênção sobre a oferta do povo, seu coração sabia que essa era uma nova mudança em direção ao propósito de Deus. A verdadeira transformação não estava apenas nas circunstâncias, mas nos corações do povo. Contudo, antes que pudessem concluir sua consagração, uma sombra perversa ainda se movia nas trevas. Os adoradores de Baal estavam determinados a se opor a essa aliança renovada, buscando atrair o povo novamente à idolatria. O questionamento do jovem ecoou em sua mente, e ele já imaginava um plano aterrador para trazer o povo a um novo beco sem saída. Aquilo que estava por vir seria um desafio de fé e lealdade a Deus, colocando à prova os corações do povo e o próprio profeta. A batalha espiritual estava longe de terminar, e assim como as nuvens previam chuva, mudanças drásticas ao amanhecer eram inevitáveis. O que mais precisa acontecer para que este povo conheça verdadeiramente a Ti, Senhor? Que tempestades se levantem, pois Tu és maior que elas. Elias sabia que estava à beira de uma nova revelação, e um novo capítulo se desenrolaria sob a soberania de Deus. A tensão estava palpável, e mais uma vez a pergunta pairou no ar. Qual seria o destino final da aliança do povo com seu Deus? Enquanto a chuva caía suavemente sobre a terra árida, a viúva de Sarepta observava com expectativa e temor. As gotas eram uma bênção, sem dúvida, mas o desafio maior estava apenas começando. O coração pulsava com a urgência de um novo compromisso com Yahweh, e ao lado de Elias, ela se sentia parte de algo monumental. O que Deus estava prestes a revelar. A multidão, ainda em clamor, começou a alinhar suas orações com a visão restauradora que punha à prova as promessas divinas. A fervorosa união do povo era palpável, e os murmúrios de esperança se transformaram em proclamações de fé que reverberavam nos céus. Entretanto, a sombra dos adoradores de Baal não se afastava, e a tensão espiritual se intensificava. Eles estavam determinados a recuperar o terreno perdido, e a estratégia para desviar o povo da verdade tomava forma. Estamos prestes a colher o que semeamos, Elias disse, percebendo a inquietação no ar. Ele sabia que a batalha não era apenas externa, mas travava-se dentro dos corações, onde a verdadeira adoração poderia ser contestada por altas vozes de idolatria. Profeta, a viúva interpelou com fervor, não podemos permitir que o medo ou rebelião entrem em nossos lares. Precisamos permanecer firmes, testificando da bondade de Deus e de sua provisão. Elias assentiu, consciente de que a fé da viúva era um pilar essencial naquela luta. Agora é o momento em que nosso testemunho brilhará mais intensamente, pois a decisão entre a luz e as trevas se torna clara. Cada um de nós deve clamar ao Senhor por firmeza em nosso coração. Somente assim a verdadeira adoração triunfará. A multidão se sentiu encorajada pelas palavras de Elias, e uma onda de renovo percorreu seus espíritos. No entanto, o pequeno grupo de adoradores de Baal, reunidos em um local oculto, começava a arquitetar um plano para desacreditar o Deus verdadeiro. Vamos fazer um novo ídolo, um que atrai as pessoas de volta a nós, que as convençam a negar Yahweh, proclamou o jovem que havia proposto desviar a atenção do Senhor. A ideia inflamou os ânimos, e em um espírito de rebelião começaram a moldar um novo Deus com as riquezas e os bens que tinham à mão. Se não pudermos atacar a crença de Elias, devemos criar uma alternativa que pareça mais atraente. Um dos líderes acrescentou, já vislumbrando a manipulação que poderia ter lugar. A cada novo passo que os adoradores tomavam, a nuvem de Deus se tornava mais densa sobre a cidade, como uma metáfora vibrante dos planos divinos em ação.
Elias, em seu coração, sentia que a tempestade que se aproximava não era apenas meteorológica, mas um peso que representava tanto as bênçãos quanto os desafios que estavam por vir. Sem mais demora, o profeta decidiu agir. É hora de reunir o povo novamente. Precisam preparar seus corações, pois o Senhor nos mostrará a diferença entre aqueles que o servem e aqueles que promoverão falsos deuses, declarou Elias, sua voz retumbando com autoridade e fé. Que assim seja, respondeu a viúva, sua determinação renovada, pois aquele que é fiel também sempre irá à frente, mesmo diante da adversidade. Ela olhou ao seu redor, percebendo que as palavras de Elias estavam se enraizando em todos que ali estavam. Com a multidão reunida novamente, Elias falou com fervor, pedindo que todos se comprometessem a permanecer em oração e vigilância contra os ídolos que ameaçavam novamente capturar seus corações. O arrependimento e a renovação de aliança foram o foco daquela reunião, enquanto os adoradores de Baal se escondiam nas sombras, lançando olhares gélidos e cheios de ciúme. Era visível que a batalha se intensificava, e em meio ao fervor do culto, a viúva sentia um chamado interior, como se o próprio Deus a estivesse convidando para ser o canal das próximas revelações. Ó Senhor, o que desejas que eu faça? Mostra-me a tua vontade, e eu a cumprirei. Assim, pressentindo um movimento divino, o coração da viúva se preparava para um novo ato de adoração. Um ato que talvez trouxesse uma ressonância do poder transformador da aliança. Que cada bênção que recebemos seja multiplicada não apenas em nossa mesa, mas também em nossas ações, ela murmurou. A cidade de Sarepta estava à beira de um novo desenrolar, onde a fidelidade do povo e a força de Yahweh se desafiariam. O que viria a seguir? As nuvens se aglomeravam, mas não eram apenas nuvens de chuva. Eram o prenúncio de uma nova revelação, uma nova fase nas promessas de Deus, que agora, mais do que nunca, clamavam para ser vividas e experimentadas. Enquanto o céu tomava um tom mais escuro, a convicção em cada coração parecia se solidificar, uma certeza de que uma grande mudança estava prestes a acontecer. Tudo dependia da escolha entre seguir os caminhos do Senhor ou sucumbir à sedução dos ídolos. Que desdobramentos aguardavam a viúva, Elias e todo o povo de Deus na luta que se aproximava? A história não havia terminado, mas estava em um clímax vibrante, aguardando o toque do Criador.